Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, feliz dia dos pais, aos pais. E, na verdade, primeiramente ao nosso Deus, que nós reconhecemos como nosso Pai Celestial. E é bom sempre estar na casa de Deus, o nosso Pai, e podemos adorar a Ele a cada dia. Vamos colocar em pé, a gente começar cantando essa primeira música. Na verdade, só relembrando o versículo que a gente estava para decorar essa semana, que é João 1,14. Vamos ler todo mundo junto e à noite eu vou cobrar de novo. O dirigente vai cobrar quem decorou. Então tem mais uma chance aí. Vamos ler todo mundo junto? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Todos já decoraram? Ou não? A noite será cobrada. A gente vai ter um momento de recolhimento, dízimos e ofertas agora. Tem a caixinha das crianças para missões aqui do lado. Enquanto isso, a gente vai cantar essa música que fala sobre Pai de amor, justamente sobre o nosso Pai, nosso Deus que nos ama, nos amou tanto que deu também seu único filho para morrer para que possamos ser filhos dele também. E por isso ele é chamado um Pai de amor, Jesus também é amoroso, assim como toda a trindade que a gente canta nessa música. Para todos os pais da humanidade. Te agradecemos pelo amor maior que foi dado ao seu Filho para que possamos ser seus filhos também. Te agradecemos pelas ofertas aqui recolhidas, pelos dízimos e também ofertas missionárias. Que isso possa ser como incentivo para os missionários que vão no nosso lugar, levar o Evangelho, a Tua Palavra, a todos aqueles povos e tribos desconhecidos na face da terra, Pai. Possamos continuar esse culto, aprendendo mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar nos abençoando nesse dia. Te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, bom dia a todos. Bom que você está aqui nessa noite, nessa manhã, aliás, nessa manhã, né? Essa manhã fria um pouquinho, né? Amanheceu esses 13 graus.
Mas eu espero que você não se sinta com frio aqui dentro, né? Principalmente no aspecto espiritual. Aqueles que estão conosco, visitando, obrigado pela presença. Hoje ou amanhã é um pouquinho diferente a nossa programação, o nosso horário. Começamos com um café da manhã, demorou um pouco mais o horário, e hoje a programação é um pouco diferente. E dentro dessa proposta diferente, hoje, todos vão ficar aqui. Hoje não vai ter classe para as crianças, agora de manhã, tá? As crianças vão ficar aqui. E cabe a minha tarefa de falar com todo mundo, inclusive as crianças. Vê que desafio, né? Falar desde das crianças menores às maiores. Muito bem. Hoje, a todos os pais, primeiramente, a nossa homenagem, nosso parabéns a todos vocês. E a música que nós cantamos agora, como é que é o nome da música? Como? Pai de Amor. Pai de Amor. Esse título da música é também o título da mensagem que eu vou falar hoje. Então, nesse primeiro momento, eu quero pedir a você, aquele que tem uma Bíblia aí, possa abrir lá em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Começando no verso 21. Eu vou pedir para as crianças prestar bastante atenção nessa história, porque daqui a pouquinho eu vou falar também com as crianças, tá? Marcos capítulo 5, os versos 21 em diante. Marcos capítulo 5, verso 21. Diz aí a palavra do Senhor, Marcos capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E agora, vamos pular lá para o verso 35. Verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vós vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Vamos orar. Senhor, mais uma vez obrigado pela tua palavra agora, e pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, abençoa-nos através dela. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero contar uma historinha, uma história de uma menina. E aí eu quero pedir atenção de todas as crianças, eu vou contar uma história de uma menina. A história dessa menina, hoje nós vamos chamar essa menina pelo nome que Jesus chamou aquela menina. Ele chamou de Talita, que quer dizer menina, né? Aliás, um bom nome aí para as meninas, né? Talita. E esse foi o nome que Jesus a chamou, né? Na língua original, significa menina. Então vamos chamar a menina de Talita, já que é um nome conhecido, né? Hoje eu vou contar a história de Talita. Talita, segundo esse texto, ela tinha quantos anos, crianças? 12, quase 12 anos, diz o texto. E essa história é contada em 3 dos evangelhos, Mateus, aqui em Marcos e Lucas. Fala da história dessa menina chamada Talita. Talita é uma menina de quase 12. Quem tem 12 anos aqui? Além de mim, é claro, que eu já tive, né? Já tive. Você tem 12 anos também. Puxa, 12 anos? Então vem cá, vem cá. Você tem 12 anos. Quem mais tem 12 anos? 12, o Mota não, o Bruno não. Só você, Sandra, que tem 12 anos? E dos meninos? Não tem nenhum menino com 12 aqui, não? Não? Então só nós dois que tem 12 anos. Só você. Obrigado, pode sentar. Então a Sandra aqui, como se fosse a nossa... Você fez 12 anos faz tempo? Quanto tempo? Em maio. Já faz né? Já deixou 3 meses. Mas enfim, imagina então a nossa querida Sandra, a idade dela, uma menina de quase 12 anos, diz o texto. E a história dessa menina é uma história de uma família
extremamente interessante. A Bíblia fala nos 3 evangelhos que ela era filha única. Diferente do caso aqui, que agora apareceu um irmãozinho no pedaço, né? Apareceu um irmãozinho aqui, né? Que dividiu espaço, né? Nosso querido Samuel, você era filha sozinha até o ano passado, né? Aí veio um intruso, não, seu irmãozinho querido, né? E aí veio o irmãozinho. Mas essa menina, Sandra, a Thalita, só tinha ela em casa, não tinha outros filhos, né? Talvez tivesse algum problema na família, mas o fato é que só tinha a Thalita, de quase 12 anos. E a história mostra que é uma família que tinha um relacionamento muito próximo. E eu quero falar um pouquinho pelos olhos de Thalita. A Bíblia não mostra, mas a partir dos textos que nós juntamos, eu quero contar essa história a partir do olhar de Thalita. Thalita vai contar pra gente quem era o pai dela. Então, Thalita, como era seu pai? Ela vai dizer assim, meu pai, o nome dele era Jairo. O nome dela, do pai dela, era Jairo. E se você perguntasse para Thalita, Thalita, você acha que seu pai te ama muito? Ela vai dizer sim. E como é que a gente sabe que Jairo, o pai de Thalita, a amava tanto? A história mostra isso. E essa história mostra Thalita vendo o sofrimento e o cuidado do seu pai em toda a sua história. O texto diz que Thalita, de quase 12 anos, filha única, filha de Jairo, a mamãe, no nome não fala o nome da história, mas ela tinha o papai e a mamãe dela, né? E a Thalita então adoeceu, a Bíblia não fala qual era a doença, mas ela teve uma doença muito séria, muito grave. E ela então ficou na cama, deitada com uma doença séria. E aquela doença estava fazendo um mal terrível àquela menina. E talvez todos aqueles sonhos que a Thalita tinha, quando eu crescer, você isso, não, ali estavam os sonhos dela ali na cama, e ela quase morrendo, né, sofrendo. E aí então o seu pai, que amava tanto, que o nome era Jairo, só para saber se vocês estão prestando atenção. Aliás, o nome da menina era Thalita. Quantos anos ela tinha? Bom, pelo menos eu posso parar agora, porque sabe que não vai lembrar. Uma menina de 12 anos chamava Thalita e o pai chamava Jairo. Ufa, já conseguimos a primeira parte da história, né? Todo mundo se lembra da Thalita de quase 12 anos, o nome do pai Jairo. E aí, Jairo, então, que era um pai que amava tanto a sua filha. Agora imagine, você, né, aqueles que são pais aqui agora, né? Você tem uma única filha e ela está ali na cama, sofrendo, talvez febril, com febre, passando dificuldade, sei lá se tossindo, sei lá se, né, passando que dificuldade. E aquele pai ali olhando para aquela filha, a única filha de 12 anos, sofrendo perto da morte. Eu não sei você, mas, né, eu acho que todo pai aqui ia ficar angustiado. Ah, Marcelo, o que você acha? Né? Um homem que tem 2 filhas, né? 2 filhas, já, né, bem grandinhas, essas menininhas aí, né? Mais de 12 anos, inclusive, uma ali, né? Imagina uma filha quase à beira da morte na cama. Bem, a Thalita olha para o seu pai e talvez triste pela sua doença e a sua dificuldade, vê o seu pai se matando, ou seja, sofrendo horrores, porque a sua filha estava ali morrendo. Muito bem. E aí, nós vemos Thalita vendo o seu pai, talvez agora quase inconsciente. Quem era Jairo? Thalita pode dizer quem é Jairo, quem era o seu pai. Ela diria assim, meu pai é um homem muito sério, ele é um religioso, ele é um homem temente a Deus, ele é o líder da igreja, da sinagoga naquele lugar. Ou em outras palavras, é como se Jairo fosse o pastor da igreja, hoje em dia. Ele era o principal da sinagoga, o equivalente a, na cultura do judeu, era uma igreja. A sinagoga era uma igreja. Então, naquela igreja da qual eles faziam parte, Jairo era o pastor da igreja, era o líder da igreja. Portanto, o pai de Thalita, ela diria, meu pai é o pastor da igreja, um homem sério, um homem que teme a Deus, que lê, que estuda a palavra, que está todo tempo na igreja. É isso que ela diria do seu pai. Portanto, um homem que naquele momento talvez tivesse os recursos, naquele período, talvez o principal da sinagoga ganhasse bem, diferente de alguns pastores por aí, né? Que não ganham tão bem assim, sem comparar os que ganham muito, né? Tipo eu, assim, que não ganha nada, né? Mas enfim, o pai ali, Jairo, talvez recebesse e tivesse uma ajuda social muito importante na cultura do judeu, ele era tido com grande valor. Mas então, Thalita diria, meu pai, um homem sério, é o pastor da igreja, ele busca a Deus. E naquela hora, então, ela sofrendo, Jairo buscou tudo o que podia. Deve ter chamado o médico, deve ter chamado usado remédio, deve ter feito tudo. E nada estava certo, e aquela menina, cada dia, piorando,
e ali na cama, quase morrendo. Bom, naqueles dias, passava pela sua cidade Jesus. Jesus, que andava por várias regiões ali no país, passava exatamente naqueles dias na cidade onde estava Jairo e onde estava essa menina. Só que tem um detalhe. Naqueles dias, aquelas igrejas, ou as sinagogas dos judeus, não aceitavam Jesus. Não reconheciam quem era Jesus. E, na verdade, todos os judeus, né, os religiosos, rejeitavam, não queriam saber de Jesus. E ali estava um homem que era um dos líderes da religião naqueles dias, e que estava agora com a sua dificuldade em casa, e passava pelas ruas da sua cidade o próprio Jesus, o mestre, mas que a sua religião não aceitava Jesus. Havia uma diferença aqui. E aí, então, naquela hora do sofrimento, nós não sabemos o que passava no coração de Jairo. Ele então saiu da sua casa e entendeu que se havia um jeito da sua filha melhorar, era buscar ajuda com Jesus. E lá saiu Jairo correndo, chegou perto de Jesus, só que tinha um detalhe, o versículo diz que Jesus estava cercado de um monte de gente, uma multidão, um monte de pessoas. Já imaginou? Você querer chegar perto de uma pessoa e aquele monte de gente em volta? Assim estava Jesus, cheio de gente à sua volta. E aí então Jairo chega e pede licença daqui, empurra dali, acho que ele estava com uma urgência muito grande. E aí ele chega, e nesse evangelho é interessante, cada um conta um detalhe sobre essa história da aproximação, mas os textos dizem que Jairo, quando viu Jesus, ele se prostrou. O que é prostrar-se? Alguém sabe? O que é prostrar-se? Se ajoelhar? É isso? Não, é mais do que isso. Ajoelhar-se é apenas assim, né? Não, mas ele não se ajoelhou. Ele colocou o rosto no chão, que é uma maneira de mostrar extrema humilhação. Quando ele viu Jesus no meio da multidão, ele meio que quase que se jogou no chão com o rosto em terra. Era uma forma de mostrar que ele estava bastante humilde. E ele então caiu no chão com o rosto em terra. E diz o texto, na junção dos versículos, que a primeira coisa que ele fez foi adorou Jesus. Adorou. Ou seja, ele falou, ó, o Senhor Deus, eu não sei o que ele disse, a gente não tem as palavras. Mas o texto mostra que ele se prostrou e adorou ao Senhor. Bom, vendo aquilo, ele disse o seguinte: mestre, eu gostaria que o Senhor fosse na minha casa. E nos textos mostra, eu vou juntar as falas que estão nos versículos, ele diz assim, a minha única filhinha, e aqui a gente aparece na única filha, mas no original, a palavra que mostra lá é a palavra filhinha. Ou seja, 12 anos, vem cá, Sandra, de novo. A Sandra vai ser minha ajudante aqui hoje, né? A Sandra Preciosa, que é minha Thalita agora. Ô, você não é tão pequenininha assim não, né? Você sabe quanto você tem de altura? Não? Eu tenho 1,83, você deve ter... 1,40. Nossa, 1,40. O que você acha? 1,40, né? Não é tão pequena assim não, né? Veja o tamanho dessa moça aqui, quase uma moça, né? Obrigado, viu? Obrigado, minha Sandra, pela ajuda. Hoje ela é minha ajudante principal, tá? Imagina, é pequenininha? Não, nem tanto assim, né? Mas pro pai ele disse, minha filhinha. Que coisa. O que será que ele quis dizer com isso? O que você acha, professor? O que você acha que ele chamou de filha? Minha filha. O que você acha que ele quer dizer com filhinha? O que você acha, Sandra? Você acha que ele chama de filhinha por quê? Se ela não era tão pequena assim, por que ele chamou minha filhinha? Você sabe, Júlia, por quê? Não? E os nossos queridos aqui, Lucas, Levi e Gabriel, o que vocês acham? Chamou de filhinha por quê? Mas não, é porque era um pai todo cheio de dengo com a filha. A minha mãe me chama de... né? E olha só o tamanho da figura. 1,83, 100 quilos, né? 46 no sapato. E a minha mãe acha que eu sou uma criança pequena, né? Coisa de mãe, né? De xodó, né? Enfim, esse Jairo tinha uma filha de 12 anos, que não tão pequena, era assim. Mas quando ele chega para Jesus, e era uma conversa séria. Ou seja, desespero no coração. Não era uma conversa de brincadeira. Na brincadeira a gente chama, tal, né, meu bebê, tal. Eu ainda falo do meu filho também, já no casal, meus bebês e tal. Numa brincadeira.
mas uma conversa séria, diante de Deus, a sua filha doente, ele chega, minha filhinha está enferma, está à beira da morte. E é curioso que o convite que ele faz para Jesus é, venha na minha casa, venha para minha casa. Puxa, ele chega e fala assim, venha para minha casa. E ele diz, coloca a mão na minha filha, olhe e peça que ela possa sarar. E ali, quando Jairo diz isso, ele falou com Jesus, e ele mostrou todo o seu amor pela sua filha, e ao mesmo tempo acreditando que o Senhor Jesus podia mudar a sua história, e ele queria que Jesus entrasse na sua casa. Ele queria que Jesus tocasse na sua filha. Ele queria a bênção de Deus na sua família, na sua casa e na sua vida. Ali estava Jairo. E aí, enquanto ele estava ali, uma multidão estava em volta de Jesus, sendo solicitado, e muita gente querendo falar com Jesus, muita gente querendo Jesus. E ele, Jesus, então vamos! E começaram a andar. Só que aí, dá licença, dá licença, dá licença. Aí, no meio dessa história, acontece uma outra história que a Bíblia conta. Uma mulher vem com hemorragia, com problema sério, pede ajuda, conversa com Jesus. Jairo ali, né? Minha filha Talita. E ele começa a assistir Jesus conversar com essa mulher. E o coração de Jairo aflito, porque sabia que a sua filha Talita estava por um fio, quase morrendo. E aí Jesus parado, conversa com um, conversa com outro, com essa mulher com o seu problema também, estava com hemorragias, cara, saindo sangue, e ela tinha procurado os médicos, e ele já era ali olhando, esse caso é importante, minha filhinha, e ele agoniado, e aquela mãe, aquela mulher conversando, e a sua necessidade, e Jesus ali, né? Jesus vai, não, peraí, vou te ajudar, a mulher, e Jairo ali olhando o relógio. E aí então Jesus vai, trata aquela mulher, resolve o caso, e quando libera, Jairo fala assim, agora. Mas nem que eles estão se liberando, vem um ajudante, alguém da casa de Jairo, e diz assim, ó, não incomoda mais o mestre não, a sua filha morreu agora. Puxa, que tristeza, né? A notícia daquele pai, ali enquanto buscava a ajuda de Jesus, no meio da conversa, quando parecia que a solução estava ali nas mãos, vem a notícia, não incomoda mais, sua filha já morreu. Bem, Jairo não teve tempo nem de mexer os braços, mexer as mãos, e aí Jesus, ao lado de Jairo, ouviu a notícia e de imediato Jesus disse, peraí, Jairo, não tenha medo, apenas creia. Eu fico imaginando, veja lá comigo o verso 35, que é o que nós vemos agora, põe de novo aí na tela, como diz o da Atena, põe na tela, o verso 35 diz assim, e estando ele, Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que você está incomodando o mestre? E o verso 36, veja bem, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Jairo, não temas, crê somente. Puxa, o que adiantava naquela hora as palavras de Jesus, se Talita já tinha morrido? O que adiantaria? O que adiantaria agora esperar, ouvir Jesus naquela hora falar essas palavras, se a sua filhinha já estava morta? Mas já não teve tempo nem sequer de derramar a primeira lágrima. Antes que o seu coração se abatesse, já veio a resposta de Jesus, dizendo, não temas, apenas creia. E naquela hora, Jesus foi. E aí ele foi com Jairo, não sabemos quanto tempo estava distante da casa, qual era a distância da casa, se tiveram que pegar um ônibus, se tiveram que pegar um táxi, um Uber, provavelmente eles foram a pé. E aí eles foram a pé andando até aquela casa que devia ser próxima, e chegaram lá, já tinham até contratado os que choram, porque naquela época tinha esse negócio. Um dos serviços que dominava o pedaço era ser contratado para chorar. Quando tinha alguém que morria, já tinha lá, essas mulheres eram chamadas de as carpideiras. Não tinha enxada não era de enxada. A carpideira era aquela mulher contratada para chorar. Olha, tem mulher que se tivesse essa profissão hoje ia ganhar muito dinheiro, né? Tem mulher que faz sim, chora, né? Está sempre querendo um motivo para chorar. Então, essas mulheres adoravam chorar, o dom delas era chorar, e ela só queria e ainda ganhava para chorar. Para elas era um espetáculo.
carro, né? Tem que mulher sem ganhar nada já chora à vontade, né? Essas mulheres só faziam isso, eram contratadas para chorar em velório. Aí chegou lá, já estavam as carpideiras, as mulheres choronas, e aí nem sabe por quê, né? Sabe quem morreu, quem foi, quem conhece, estavam só ganhando. E aí ganhava para chorar, chegou lá aquele monte de mulher chorando. Ó. E aí Jesus olhou, chegou e disse assim, peraí, por que vocês estão chorando? A menina só está dormindo. Aí eles disseram, que é isso? Aí começaram a rir. E essas que pagaram, recebiam para chorar, de repente pararam de chorar, né? Deviam ter parado de ganhar também, e começaram a rir. Elas eram pagas para chorar. De repente elas pararam de chorar e começaram a rir de Jesus. Porque elas sabiam que a menina estava morta. E aí Jesus chocou aquelas mulheres, ou seja, deu um chacoalhão, para, vocês estão chorando? A menina só dorme, riram. E aí então pegou os 3 que andavam com ele, Pedro, Tiago e João, 3 discípulos. Pegou Jairo, a mãe, e ele então subiu até o quarto onde estava a Talita na cama, e chegou até a menina, colocou os pais, Pedro, Tiago e João junto, e Jesus chegou, vem cá, Sandra, de novo, me ajudante hoje, vou ter que pagar caro hoje, né? Sandra, eu vou pagar caro para ela hoje, né? Você vai me ajudar aqui hoje, tá? Aí, senta aqui um pouquinho nessa cadeira, né? Senta aqui. Você não precisa deitar não, você vai fazer de conta que você é a Talita hoje, tá? A minha atriz, né, famosa aqui hoje, vai ficar famosa, os autógrafos só depois, tá? Aí Jesus pegou a mão dela, dá a mãozinha para mim, pegou a mão dela e falou assim, Talita cumi, ou seja, menina, levanta-te. E naquela hora, levanta por favor, Talita se levantou da cama, onde estava morta, e aí Jesus disse, agora tem comida para ela, porque ela está com fome, né? Mas não conta nada para ninguém. Agora pode sentar, obrigado. Viu, dona Sandra, né? E aí então Jesus levantou aquela menina, e aí o texto fala que os pais ficaram assombrados, ficaram surpresos. Eu fico imaginando quando aquela menina chegou perto das carpideiras, aquelas que choravam depois viram, imagine só a situação, né? E aí chega a Talita, não morreu mesmo nada, né? Enfim, e lá estava Talita agora. Agora, essa manhã, depois de saber a história, 2 perguntas. A primeira, quem foi o pai de Talita? Sabemos que o nome era Jairo. Mas se a gente fosse agora fazer uma homenagem de Talita ao pai Jairo, o que a gente diria desse pai? Vamos lá, me ajudem. O que você vê, se você fosse a filha Talita agora, vamos imaginar que aqui é tudo Talita, todos nós somos Talita. Talitão, Talitinha, Talitão, Talitãozinho, né? Tem os grandes Talitas e as pequenas Talitas. Todos nós somos Talita agora. Se você fosse Talita agora, depois de toda essa história, e fosse homenagear o seu pai, nosso pai que é Jairo agora, o que você diria desse pai? Me ajuda? Diga, vamos lá. Meu pai ele tem muita fé. Muita fé. O que mais? O que mais? Meu pai que abriu mão do que ele cria, né, na época para a filha dele. Tudo bem? Vamos lá, Talita. Vamos lá, diga. Ele amava muito a filha e temia Deus. Muito bem? Vamos, Talitas. Nós somos todos Talitas agora. Não é só meninos e meninas somos Talitas agora. O que mais, Talitas? Ele se humilhou. Se humilhou? Se humilhou e pediu. Talita mãe está dizendo que se humilhou. Cara, isso aqui. Se humilhou e demonstrou crer. Tudo bem? Fé. Ok, o que mais? Cadê os Talitos? Meu pai, com aquela função que ele tinha, e pelo que ele fez, ele demonstrou crer que aquele era o Messias. Bem, o que mais? Lá, homenagem ao pai Jairo. O que você diria? Vamos, Talitas. Hoje é dia dos pais. Nosso pai agora, hoje de manhã, somos todos Talitas, né? Não tem aquele negócio que fizeram na França, né? Somos todos lá. Hoje nós somos todos Talitas. Ele teve muita fé, né? Pelo amor à filha, a fé dele foi infinita, né? Tudo bem? Mesmo a menina estando morta, ele acreditou. Hashtag somos todos Talita. E aí, o que mais? Homenagem. Ainda demos o nosso pai Jairo agora. Pai protetor. Muito bem. Proteção, né? Pai protegia. Vamos, hashtag somos todos Talita. Poxa, pai vai ficar sem homenagem hoje? Carinhoso.
carinhoso. Por que você acha que ele era carinhoso? Ele chamou ela de filhinha e ele se prostou perante Jesus para salvá-la. Se fosse hoje os paisão de hoje, diria minha princesa, né? Assim fala, né? Hoje eu chamaria a princesa Thalita, né? Ou minha filhinha, né? O que mais? Vamos, somos todos Thalita, hashtag. Homenagem ao pai Jairo. Ele se sacrificou, né? Da mesma maneira que Cristo veio, se sacrificou por nós, por amor a nós. Ok. Ele fez tudo que ele pôde, precisou dessa Muito bem. maneira. O que mais? Vamos lá. Ele abriu mão, né? Abriu mão. Ele era o principal da sinagoga, né? Ele abriu mão de toda a fé dele, né? A sinagoga, toda a imagem que ele tinha perante a sociedade. Ok. Ele se humilhou também. Humilhou, né? Subiu. Dá uma aula, quer falar? Ele não mediu nenhum esforço e foi em busca da cura da filha, né? Ok. Ele creu. Muito bem, ele creu. O que mais, Thalitas? Quem é seu pai? E os talitões? Não falam nada aqui? Os talitões é muito, né, enferrujados. Não homenagear pai nenhum aqui. E aí, talitinhos, talitões? Quem é o pai Jairo? Bom, vamos destacar então algumas coisas na sequência da história. Primeiro, um homem extremamente preocupado com a sua família, sua filha, seu lar. Um homem extremamente temente a Deus. Na hora que viu a sua filha enferma, um homem que amou tanto a sua filha, que não calculou nenhum da humilhação que poderia ter, e foi lá e se prostrou ao chão. Primeiramente reconheceu quem era Jesus, adorou Jesus, se humilhou perante toda a multidão, colocou-se diante dele, fez o pedido, e o primeiro pedido: entra na minha casa. Não é para cantar, não, entra na minha casa, não, entra na minha casa. E ele queria que esse Jesus fosse o Senhor da sua casa e principalmente do coração da sua filha. Um homem que creu na hora mais difícil. E quando Jesus disse não temas e creia, ele foi com Jesus, andou com Jesus, levou Jesus para dentro da sua casa, e ali ele presenciou em todo o tempo, sem duvidar, que Jesus podia fazer mais do que ele podia imaginar. Esse é Jairo. Aos olhos de Thalita, era um pai que demonstrava não só grande amor e interesse pelo seu lar e cuidado, mas um homem que tinha uma grande fé e dependência do Senhor. Fui pensando, quando nós olhamos Jairo, será que pais, agora os pais aqui, será que nós estamos sendo como Jairos? Será que aos olhos das nossas famílias, filhos e filhas, das Thalitas ao nosso redor, será, pais, que estamos fazendo e agindo, nos comportando como Jairo, sendo esse pai que não mediu esforços para fazer tudo o que a família precisava, mas sem que isso fugisse da sua fé e dependência do Senhor? Qual a relação sua, pai, com o Senhor, ao ponto de confiar tanto em Deus, ao ponto de se humilhar o que for necessário para buscar que Deus esteja realmente presente e atuando na sua casa? Essa manhã, uma das reflexões nossas é: pais, estamos agindo como Jairo? Filhas, filhos, será que estamos tendo essa visão dos nossos pais em relação à fé, comportamento e amor? Bem, se esse exemplo de Jairo é de um pai de amor, agora eu quero falar sobre um segundo ser nessa história. Jairo e Thalita, na sua família maravilhosa, Deus foi lá, restaurou. Mas qual é o título da mensagem hoje mesmo? Pai de amor. E aí, quando nós olhamos a história de Jairo, está tudo certo, né? Pai de amor. Mas eu quero destacar aqui, agora, a figura de Jesus. Quem é Jesus? Aliás, o que diz mesmo o versículo que a gente leu aqui na tela, que era para decorar hoje mesmo? E o Verbo fez carne e habitou, e vimos com a glória do Pai, cheio.
que está onde? Agora presta atenção. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quem é o Verbo então? Jesus. E aliás, João 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí todo o texto, até o verso 14, mostra quem é essa palavra Verbo. A palavra Verbo, que é a palavra principal, a primeira, representa Jesus. E o verso 14, esse que a gente decorou, exatamente diz isso. E o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus se fez homem, né? E habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do... Qual é a palavra? Unigênito. A palavra unigênito quer dizer o que mesmo? Filho único. Único. Gênito de ser gerado, né, porque como genitor. Único filho gerado, ou seja, um único filho. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, o único filho do Pai. Pai, o Senhor Deus. Né? E aí o texto diz cheio de graça e de verdade. Nesses versículos você vê o seguinte, que Jesus é a expressão da glória de Deus. Os textos desse versículo de João mostram que Jesus é a imagem do próprio Deus. Ou seja, Jesus estava aqui andando por esse mundo e ele era a figura divina andando entre os homens. Não era um homem qualquer. O próprio Deus se fez carne e andou e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem. Naquela hora que Jesus estava ali, junto com Jairo, portanto, ele não era apenas o próprio Jesus, mas o próprio Deus, o Deus de amor, andando entre os homens. E aí, agora eu quero chamar a sua atenção, não mais para o olhar de Talita, não mais só para o olhar de Jairo, mas observe agora, olhando para Jesus aqui na história. Jesus estava ali andando, atendendo um monte de gente. Chegou Jairo, Jairo se prostrou, adorou. Jesus deu atenção, ouviu a sua história, ouviu o seu clamor e imediatamente se dispôs a ir, certo? Veja, observe bem que o Pai de amor é aquele que está sempre pronto a atender o nosso clamor. E aqui nós vemos que Jesus, o Pai de amor ali, ele recebeu a adoração, ouviu o clamor, e quando Jairo clamou, nós vimos que o Pai de amor, Jesus Cristo, naquela hora se dispôs a atender o pedido. Muitas vezes nós perdemos uma grande oportunidade de colocarmos diante do Senhor e rogar, porque Ele é um Deus de amor, sempre pronto a ouvir a nossa oração e sempre pronto a nos atender. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que quando Ele disse vamos e saiu andando, vamos lá, vamos andar, no meio da multidão apareceu uma outra mulher. Agora, aos olhos de Deus, quem era mais importante? Jairo ou aquela mulher que estava com hemorragia? Quem era mais importante? Qual deles era mais importante? Todos são importantes, certo? Jairo era importante, a sua história era muito importante. Mas a história daquela mulher também, que sofria fazia muitos anos, ela também estava sofrendo e precisava de ajuda. E agora? De um lado, Jairo com o cronômetro, o relógio na mão, a filha morrendo, e a mulher aqui com sangue vazando para tudo quanto é lado, e essa mulher sofrendo, e agora? Mas aí uma questão que a gente vê sobre o nosso Pai de amor, é que Deus sabe todas as coisas, amém? Ou seja, não só está pronto a ouvir, não só está pronto a ajudar-nos, mas esse Pai de amor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele conhece o que você passa, Ele conhece a sua aflição. Antes de Jairo contar, Jesus já sabia o que havia no coração de Jairo. Antes que aquela mulher abrisse o coração, Jesus já sabia o que havia naquela mulher. E aí Jesus então parou de atender Jairo, e ali também fazia um teste espiritual da paciência de Jairo. Deus queria saber até que ponto Jairo ia confiar. E aquela mulher, Deus permitiu que viesse para experimentar a fé e a paciência de Jairo. Sabe, irmãos, a gente quer tudo para quando? Para ontem, não é assim?
A nossa emergência é mais importante que a emergência dos outros? Para nós é assim. Para nós, a nossa emergência, o que é rápido para nós, você chega no restaurante, você quer ser atendido primeiro, né? A criança chega na escola, levanta a mão, quer que a professora fale com ela primeiro. A criança chega no parquinho, ela quer entrar no brinquedo primeiro. Nós somos todos egoístas, nós queremos o primeiro, a primeira atenção, queremos o primeiro lugar, queremos que todo mundo fale. Nós somos assim, e Jairo estava lá. Ele queria, a sua emergência era maior, mas Deus tem capacidade para atender todo mundo ao mesmo tempo, amém? Amém. E Deus sabia o que passava no coração de Jairo, sabia no coração daquela mulher, e Deus quis fazer Jairo esperar um pouco mais. Mas será que esperar um pouco mais iria fazer com que Deus perdesse o poder para mudar a história de Jairo? Não, como não mudou. Na verdade, o tempo de Deus, ele muda a nossa situação do coração, mas não muda em nada o poder de Deus fazer as coisas. E nós muitas vezes não aprendemos isso, queremos que tudo seja no nosso tempo. E Deus quer que a gente aprenda outras lições, além de solucionar as nossas emergências. Amém. E aí o pai de amor queria fazer ali um exercício de fé, de paciência em Jairo. E por isso fez com que ele esperasse. E por uma emergência que surgiu, que nem Jairo podia dizer assim, Senhor, mas isso aqui não é importante. Como não? Era tão importante quanto a história da sua vida. E ali ele ficou se remoendo, e a paciência sendo desenvolvida, a fé. Mas quando a notícia chegou de que a filha tinha morrido, se você fosse Jairo naquela hora, o que você pensaria? Lascou tudo, não adiantou nada, vim à toa, me sacrifiquei, me humilhei à toa, não adiantou nada. O que adiantou fazer todo esse papelão, esse circo, né? Não adiantou nada, a filha morreu. E agora acabou. Para Jairo, tudo acabava ali. Mas é curioso que antes mesmo que subisse do coração para a mente de Jairo qualquer decepção, Deus já de imediato já falou, espera aí, estou ouvindo aqui. Eu ouvi também. Apenas não temas. Creia. Apenas creia. E aí, se você fosse Jairo, agora, olha só, notícia é, Talita morreu. Está ali. Jesus fala assim, não temas, apenas creia. E aí? E o coração? Fácil, né? O que vocês acham? Fácil? Fácil, Jairo, no pedaço, ouvir uma história dessa? Não, não tenha medo não, apenas creia. Mas Senhor, acabou, minha filha já foi, né? Adiós, nunca mais, Piquitita. Adeus, Piquitita. 12 anos, minha filha foi embora, né? Perdeu, né? E agora vai, não temas, creia. Fico imaginando o coração de Jairo. Agora, que vontade naquela hora, certo, Jairo tinha, quando ouviu a notícia que a filha tinha morrido. Se você fosse o Jairo, o que você faria? Sairia que nem um foguete, né? Tipo assim, não, peraí, vou lá tentar ressuscitar. Né? Ia tentar fazer qualquer coisa. Desesperado, ia sair para a direção da casa. Mas Jairo ouviu dizendo, não temas, apenas creia. Tipo assim, peraí, segura o rojão que eu vou com você ainda. Puxa, o teste do pai de amor para desenvolver em Jairo confiança absoluta e dependência no Senhor. E aí foram os dois andando. Eu imagino que aquela jornada dos metros ou quilômetros até a casa deve ter sido, Marcelo, a jornada mais difícil daquele pai, não é não? Você já imaginou? Você está no meio do caminho, seu André, meu irmão. Você chegar no meio do caminho, escutar essa notícia e ter que andar calmamente, né, tio José? Calmamente do lado de Jesus, né? Do lado de Jesus, vamos devagar, calma, não vai com pressa, não corre não, filho. Vamos lá, né? Devagarzinho, William, né? Vamos lá, Roberto, devagarzinho. E vamos para casa. E lá vai Jesus, de passos lentos, ao lado de Jairo, e o coração. E a filha morreu. E aí Jesus vai caminhando. Chega lá, aquele escarcéu das carpideiras, né? Chororô que vira risada. Jairo, imagina. Mas veja como o pai de amor é. Diante daquela atitude, Jesus, o pai de amor, exemplo aqui, apenas encontrou um quadro de incredulidade ali. Quando ele falou assim, o que vocês estão chorando? Ela apenas dorme.
E diante daquela multidão, ele sabendo o que estava dizendo, e elas, sem saber por que choravam ou por que riam, não acreditaram. Ou seja, diante de todos ao redor, só havia gente que não acreditava. Mas e Jairo? O que será que passava no coração de Jairo? Ele não era como as carpinteiras, nem estava chorando, nem estava rindo. Apenas ouviu, creia, não temas, e lá estava Jairo, ao lado do Pai de Jesus, crendo e esperando. Andaram, chamou o pai e a mãe, foram para o quarto. Jesus então toma a menina pela mão e diz: Talita cumi. Menina, levanta-te. E ali Jairo, aquele pai de amor, viu um pai ainda maior de amor mudar a história da sua família e a história da sua filha. Nessa história, dois grandes pais. Jairo, um grande pai, mas que ao andar com Jesus, aprendeu do grande pai de amor como ser ainda mais um pai de amor. Irmãos, essa manhã, por melhor que você e eu sejamos como pais, Deus quer nos tornar pais ainda melhores. Só que tem um detalhe: não seremos melhores se não andarmos com Jesus, se não buscarmos Jesus, se não andarmos e esperarmos Jesus agir na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Se você quer ser um pai de amor, como Jairo, é preciso andar com paciência e com fé ao lado de Jesus. Na verdade, o grande pai de amor é o nosso Deus. Ele, sem dúvida alguma, é o grande exemplo e o grande ajudador para nos fazer pais ainda melhores. Filhos, filhas, que tal ajudar os pais a serem pais no modelo de Jesus? Que nessa manhã, essa história faça-nos ver e refletir nossas próprias vidas, como pais, como filhos. Será que realmente estamos crendo e dependendo do Senhor e olhando para o Senhor com a tamanha fé que Jairo teve? Eu fico pensando, Jairo é um homem de muita fé, porque buscar Jesus, andar com Jesus, esperar com Jesus, ir até a casa ainda e ver Jesus agindo e confiar que Ele mudaria a sua história, representou muita fé e muita confiança no Senhor. Que essa questão possa mudar a nossa história e as nossas famílias. Senhor nosso Deus, obrigado pela história de Jairo, de Talita, e que essa história faça nos refletir, ó Deus, sobre a nossa fé, sobre a nossa relação com o Senhor, que nós, pais, possamos andar com Jesus e nos tornarmos pais ainda melhores. Ó Deus, muda a nossa história, muda as nossas famílias, que Jesus de fato possa fazer parte da nossa casa, possa fazer parte da nossa vida, nossos filhos, esposa, esposo, todos os demais da nossa casa sejam alcançados pelo Senhor. Transforma a nossa vida. Também assim como o Senhor transformou a vida daquela menina, Talita, transforma a vida dos nossos filhos. Ponha a tua mão sobre os nossos filhos. Que a tua mão esteja presente no coração, na vida de nossos filhos. Que possam ser restaurados. Aqueles filhos que estão distantes do Senhor, que estão mortos para o Senhor, sejam transformados, tenham vidas transformadas pelo teu amor. Ó Deus, que possamos nessa manhã olhar para o Senhor como nosso grande Pai de amor. Obrigado, a Deus, pela história que nos faça ver e, por isso, a participação do Senhor em nossas vidas. Damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, antes de a gente ir para outra parte, aqui, antes das outras etapas, quero pedir um pouquinho mais da sua atenção agora. Essa é a minha participação em homenagem aos pais. Eu quero convidar aqui qualquer filho que o pai seja presente para sentar aqui. Vamos lá, um filho, uma filha, qualquer idade que o pai esteja presente. Vem cá, senta aqui. Vai ser, não precisa ser um só, daqui a pouquinho eu chamo o outro. Vamos lá, qualquer pai. Qualquer pai, que o pai seja presente. Ah, já está vindo um, dois, pode fazer uma fila, não tem problema, bota aí o outro. O Ian chegou primeiro, vem
Senta aqui. Senta você primeiro. Vem cá, você fica ali. Ó. Não, fica ali, ó. Pra lá, vem cá. Daniel, né? Guilherme, desculpa. Guilherme, você fica ali do lado do Calma. Então nós temos aqui o Rian. Então, pai, Roberto. Vem cá, Roberto. Senta aqui. Lascou. Vem cá, Jair, senta lá. Ô, Roberto. Vou facilitar a vida do Roberto e do Cauã. Como é dois irmãos, senta aqui. Depois daqui a pouquinho você vem, viu, Guilherme? Tá? Aqui está o Robertão, o Jairão no pedaço, né? E aqui nós temos o Rian e o Cauã. Muito bem. Hoje, na nossa homenagem dos pais, eu quero dizer o seguinte. Rian e Cauã, vou dar uma ajuda para vocês. Vão poder falar os dois, um após o outro. Os dois podem falar, mas vão juntinhos, né? Mas os dois vão poder falar e combinar o que quiser falar. Sem dizer o nome do pai de vocês, não pode dizer que ele chama Roberto. Isso aí a gente já sabe, tá? Quero que vocês digam quem é o pai de vocês. Como é que vocês descrevem o pai de vocês? Fisicamente eu já sei, nós já estamos vendo, né? O que vocês dizem? Como é o pai de vocês? Vamos lá, um de cada vez, se quiser. Pode falar. Deixa eu botar o microfone aqui para a gente escutar. Vamos ver se vem aqui. Pode falar, de cada vez aí. Pode falar. Fala, diga como é que é o pai de vocês. Especial. Especial, o que mais? Legal. Hã? Legal. Legal. Companheiro. Companheiro. O que mais? Só isso que sabe? Não? Tem mais alguma coisa? Amigável. Muito obrigado. O que mais? Atenção aí, viu, Guilherme? Atenção. O que mais? Só isso não? Que ele joga futebol bem, eu já sei. Já falou isso. Você não adianta, né? Como pai, como é que ele é? Conta pra mim. Ó, você tá. Como é que é o pai de vocês? Ele brinca com vocês? Sim. É? O que ele faz de bom com você? Ele brinca bastante. É? Ele sai com vocês para passear, não? Sim. O que mais que ele faz? Só isso? Acabou? Não sabe mais nada do seu pai? Ajuda a gente. É? O que mais? Não, pode falar aqui no microfone. O que mais? Só isso vocês lembram agora? Então vocês amam o pai de vocês? Sim. É? Vocês amam muito o pai de vocês? Amoroso. Muito amoroso também? É? Tá, mas não vou forçar a barra, não, porque senão vai estragar isso. Ela vai lá dar um abraço ao pai de vocês. Vai dar um abraço. Pode sair de qualquer lado. Muito bem. Bom, agora pode, Roberto, obrigado. Roberto, Bianca, Cauã. Vai lá, Guilherme, chama seu pai aí. Chama seu pai. Ai, Damião. Chama seu pai. Fica perto do microfone. Ah, Daniel, senta lá, vai lá. Senta lá. Fala só coisa boa. Fala só coisa boa. Vai lá. Agora o Guilherme vai entregar o Damião. Ô, Guilherme, agora, diga para nós quem é o seu pai. Só coisa boa, tá? Olha as coisas boas que você tem que dizer do seu pai. Diga aí. Trabalhador, ó. Ganhou o dia aqui. O que mais? Ganhou o almoço. É, bom. O que mais, Guilherme? Bem legal com você? Pensando muito na pergunta. Mas ele está em casa. O que mais? Hã? Vai aqui, fala mais umas coisas aí do seu pai, coisa boa. Vai lá. Fala para nós quem é o seu pai. Como é que ele chama mesmo? Como é que chama o seu pai? Hã? Fala. Como é que ele chama? Como é que é o nome dele? Você sabe o nome dele? Como é que ele fala? Como é que chama o seu pai? Daniel, muito bem, agora já sabe, é Daniel. Ele é trabalhador. O que mais? Quantos anos você tem, Guilherme? 7 anos. E sabe quantos anos seu pai tem? Xiii. 42, né? Ó, muito bem. Vamos forçar a barra, não. Vai lá dar um abraço.
Forçar muita barra não, que só vai dar um abraço ao seu pai. Daniel, deixa eu abençoe. Vamos lá. Olha lá, eu quero mais um filho ou uma filha aqui. Vai lá, pode ser maiorzinho também. Olha lá, uma filha, vem cá. Uma filha, já teve 3 meninas aqui. Tem que ser uma mulher, uma Thalita agora. Vamos lá. Quero uma menina aqui, uma mulher, seja homem, a menina pequenininha, de 12 para cima, de 12 para baixo. Olha lá, uma filha que tem o pai aqui. Você também. Veja o que eu vou fazer, mas... Daqui a pouco. O pai Bruno, vem cá. Vou subir muito aqui. Não vai adiantar, o vovô judiou da criança. Vou bater a cabeça para bebê. Acho que eu levantei ela demais ali naquela. Enquanto ela fica aqui chorando no colo do vovô, vem outra menina aqui, olha lá. Olha lá, outra filha. Deixa essa aqui chorar um pouquinho aqui no colo do vovô, judiou da princesa. Olha lá, outra menina, uma filha com o pai aqui, vamos lá. Cadê a Thalita? Hashtag somos todas Thalitas. Cadê a Thalita? Quem vem aqui? Vamos, meninas. Você só vai apresentar seu pai, não é nada. Só vai dizer quem é seu pai. Vamos, venha. Uma Thalita aí. Quem que vem? Não? Meu pai. É? Não, mas está aqui. Mas vamos lá, vamos ouvir você apresentar seu pai. Senta aí. Vamos lá. Ninguém conhece o pai dele, vai dizer inclusive o nome e tudo mais. Bem, o nome do meu pai é José Alberto Tavares. Ele não está aqui presente, mas aonde que ele estiver, que é no interior, eu amo muito ele. Ele é uma pessoa que me ensinou muitos princípios da vida, uma pessoa honesta, trabalhadora e sempre foi amorosa comigo e com meus irmãos. Devo tudo a ele, primeiro ao Pai do céu e segundo a ele, porque foi uma pessoa muito importante na minha vida para ele ter os princípios dessa vida. Tudo bem, manda um abraço para o seu pai depois. Vai lá, então já que não tem menina, pode ser meninos, homens grandes, vai lá. Vou liberar então, se teu pai aqui não pode vir. Quem quer vir? Vai lá. Filhos que querem homenagear os pais, sentando aqui no Zé. Filhos que querem homenagear os seus pais, aqui está o lugar agora. Você quer falar? Bruno, seu pai? Ah, ela quer falar do Bruno. Vem cá, pai, Bruno. Ela está chamando, pai, né? Ela está chamando, então, né? Cadê o seu pai? Cadê o seu pai? Onde está o seu pai? Esse aqui? Como que seu pai chama? Como é que seu pai chama? Hein? Como é que seu pai chama? Ela é tão espontânea, né, que eu não posso perder a oportunidade. Como é que seu pai chama? Esse aqui? Você gosta do papai? Gosta? Não saem muitas palavras, mas a vontade dela de falar do pai dela, né? Mandou chamar o pai. Então tá aqui, já falou. O que ela tinha que falar, acho que já foi muito sucesso, né? Muito bem. Vai lá. O Bruno pode falar já do pai deles. Fala só as coisas boas. Aquilo que a gente ensaiou em casa, então. Meu pai é batalhador, trabalhador, um homem sério, temente a Deus, e que eu aprendi muito como lição de vida sobre, acima de qualquer coisa, buscar os caminhos do Senhor, porque buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso eu percebi muito na minha vida, que quanto mais a gente busca Deus, se entrega a Deus, entrega nossas vidas, a gente aprende que o resto na vida é o resto, acaba sendo não prioridade, mas Deus acrescenta tudo. E isso eu aprendi muito com meu pai. Amém. Amém. E aí, meu filho? Não chora não, pastor Antônio. Agora fala do pai de novo. Agora o pastor fala do Agora pai. aproveita que tá ouvindo. Pastor Geraldo, vai lá.
normal. Quanto pai da mesma família aqui, né? Que se conhece. Bem, hoje eu tenho 52 anos. Quando eu tinha 6 meses de idade, meus pais foram à igreja, eles se converteram, e os meus pais passaram a servir ao Senhor. E uma das coisas que eu vi e aprendi na minha história da vida é que meu pai sempre foi um homem extremamente fiel a Deus. Nunca na história, nesses 52 anos de história de vida, eu vi meu pai deixar de servir ao Senhor um só dia na sua vida. Ou seja, nos meus 52 anos, eu tenho visto meu pai fiel por 52 anos. Não deixando de ir à igreja um só culto, não deixando de servir ao Senhor um só momento, e não deixando de fazer as coisas para Deus nem um só dia na história da vida dele. Então, o grande exemplo que eu tenho do meu pai é um homem extremamente dedicado e que não mediu esforços, não mediu sacrifícios para buscar Deus em primeiro lugar. Então, o que meu filho viu em mim é o que eu também vejo no meu pai. Ou seja, é uma história, né? Aprendi do meu pai, tenho tentado ensinar para os meus filhos, e para mim é um grande exemplo que eu tenho do meu pai, um homem que realmente serve ao Senhor. Então, esse é o meu grande exemplo. Obrigado, pai. Chora não, pastor Geraldo. Bom, agora que nós já, né? Como já pagamos o bico, não. Já precisamos fazer uma parte nossa. Cadê? Quero outros filhos homenageando os pais. Vamos lá. Já é oportunidade. Nós estamos aqui tudo em família. Toma um café agora. Pode estar presente ou não. Olha lá. Aproveita a câmera ao vivo. Só o YouTube está filmando. Só não precisa mandar beijo para cá. Mais alguém quer homenagear o seu pai? Vamos lá. Vai quem? Alguém? Oportunidade. Muito bem. Então, sem coações, né? Então, uma oportunidade. Agora, pastor Tomé, então a palavra é sua. Eu vou tirando as cadeiras aqui. O general está chorando, viu, pessoal? Realmente é um momento de grande alegria, poder estar aqui, lembrando da graça, da beleza de poder agradecer a Deus pelos pais, tá? E logo no final, os filhos podem ali ter um envelope, pegam daqueles envelopes e entregam ao seu pai, tá bom? Aí tem, ser pai então tem alguma coisa como resposta. Então o filho pega e entrega para o pai daquele envelope ali. E ser pai realmente é uma grande bênção, tá? Tem pai aos 50, né? Amém? Não? Tem pai sério, tem pai falador, tem pai olho apaixonado, né? Tem pai também do olho apaixonado, o Damião aqui. Tem pai do olho azul, André. Tem pai sorridente com vergonha, Marcelo. Tem pai que só dá um sorriso nos lábios, William, tá vendo? O rosto não dá risada, só os lábios. Tem pai sorridente igual Roberto. Então aí a gente vai para frente, graças a Deus por essa maravilha. Eu quero também deixar aqui apenas uma palavra, que as nossas histórias, elas são muito diferentes, não é? Cada um aqui poderia contar uma história do seu pai, como o pastor já fiz questão de mencionar. Mas alguns tiveram uma história diferente, talvez não aquela que se enquadra, né, ao padrão de pai, tá? No entanto, me chamou muita atenção ontem, assistindo um programa na Record, de pessoas que viveram sem pais. E a maioria tirou uma história boa, né, desse período, que talvez não tiveram a presença de um pai. E puderam construir uma história plena. Alguns falaram assim: eu procurei ser aquilo que meu pai não foi, né? Então, como nós aprendemos, né, as escolas da vida nem sempre são como nós gostamos, mas cada uma tem
uma partícula importante na nossa vida de construir um caráter, tá? Então encare com essa certeza. E me chamou muita atenção também quando eu li um artigo da águia, né? Quando ela cria seus filhotes, ela vai tirando conforto gradativamente e vai colocando algumas pedras, espinhos, até o filhote voar, né? E quando ele fica preguiçoso, não quer voar, a mãe pega o filhote e joga ele sozinho, né? E ele começa então a voar. E tudo isso os nossos pais construindo em nós um caminho. E na vida, na realidade, nós vamos estar sozinhos por aí, né? Mas aquela lição didática na nossa vida continuará. É nesse caminho, nessa trajetória, que um dia iremos estar na presença de Deus. Mas enquanto estamos aqui, construímos o caminho e podemos ser referência para outras pessoas também, tá? E por isso eu quero cantar como uma gratidão a Deus, mas também conviver com cada pai aqui presente esta música, O Meu Caminho. Deus, bom pra mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho no meu caminho, comigo vai. No meio da tempestade, eu sinto sua mão que me levanta, que me sustenta, que me ampara em plena escuridão. Olhando no horizonte, atrás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando no azul do céu, vejo as estrelas e sinto seu poder. Sorriso descontraído de uma criança, quanta beleza traz, por isso eu canto, encho o pranto, um Deus de luz e paz. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda a gente, vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor do meu Deus. Vou pela vida cantar seu grande amor, anunciar a toda a gente, vou dizer que esse amor todos devem ter. Grande amor, sublime amor, o amor do meu Deus. Amém. Ok, agora as crianças vão apresentar o especial neste momento.
De qualquer maneira eu tento o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Bem. Então não poderemos deixar de que os pais fossem embora sem entregar uma lembrança para eles, tá bom? Ok, então eu quero dar boas-vindas aqui, chamando os pais um por um para entregar a nossa lembrança. Não esquecendo, filho, de pegar o envelope lá na saída, certo? Ok, vamos começar com o pai mais simpático do mundo, trazendo a beleza aqui em São Bernardo do Campo, fazendo sucesso no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Pastor Antônio Pupim. Bruno, por favor, vem cá entregar o prêmio merecedor a seu simpático pai. Isso, dê um abraço bem apertado. Agora, o outro mais simpático, fazendo sucesso lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, agora ganhando simpatia aqui em São Bernardo do Campo, o jovem, bonito, elegante, capa de revista, André. Então, a filha, o filho dentre isso, já empurraram o garotinho pra mim, sério, o irmão já... o prêmio, fica aqui pra gente depois bater uma foto, pastor. Então vamos fazendo uma... Isso, muito bem. Ok. Agora, aquele que trouxe ao mundo seu filho mais bonito, Samuel. Ele que hoje, na prefeitura de São Bernardo do Campo, constrói as pontes, os viadutos, constrói as ruas. Floresval. Pode mandar um dos filhos aí pegar o prêmio. Olha que sucesso! O brilho da sua testa é a melhor foto desta manhã. Aquele que veio do interior, olha a pronúncia bonita, hein? Para conquistar a mulher mais bonita de São Bernardo do Campo, com seu charme, com seu sorriso acanhado, Roberto! Diretamente de... Como é? Martinópolis, não? Martinópolis, exatamente, olha. Isso, até o andar dele é legal, olha que bonito. Aquele que dá coque em todo mundo e faz sucesso nessa escola, conhece todos os meios de ensinamento, William. É porque a escola é coque, tá? É que ele dá coque em todo mundo. Isso, cadê os peões? Os seus cavalos e as carruagens? Vamos pegar com isso, vem sorridente. Vai ter almoço bom hoje. Ali, ó, o prêmio tá lá. Muito bem, aquele que até então tinha o cabelo em pé, gel. As farmácias deram muito lucro, tiveram muito lucro esse mês passado, né? Hoje ele mudou de penteado. Ele, com seu sorriso tímido, mas que conquistou a mulher mais simpática de São Bernardo do Campo, ali de Santo André, né? Santo André mesmo? Marcelo! Olha, tá vendo como já tem vergonhado? Isso, vem lá, a princesa. Aquele que conquistou alguém com seu olho apaixonado, né? Lembra aquele olho de peixe morto? Assim?
José. É aquele... A gente ouve muitas mães falar, tá olhando para aquela moça com peixe, olho de peixe morto, exatamente isso aí. Aí um abraço no pai, bem carinhoso, muito bem. Não está muito carinhosa isso aí, mas tá bom. Ok, já tem um nome famoso na história, lembra? Do dia 27 de setembro, celebra-se Cosme e Damião. E agora vamos chamar o Damião aqui com a gente, a orelhinha mais simpática desta manhã. Isso, muito bem, vai lá, garoto bonito. Ele faz sucesso aqui em São Bernardo do Campo, né? Ele que tem sido o mais conhecido nessa história, como eu brinco muito, é aquele que está quase 60 anos, brincadeira, tem apenas 20 e poucos anos, mas que tem carinha de menino de 12 anos. É o Bruno! Tá vendo? Nunca passa da adolescência, né? Muito bem, Brunão, sinta-se em casa. Olha, aquele cabelinho dele, bacaninha, né? Cortadinho do lado, dá uma olhadinha ali para trás, um pezinho aqui, né? Orgulho da Dona Laura, né, Dona Laura? José Carlos, muito bem, chega aí. E silêncio total, a fama tá chegando, viu, pessoal? Olha que legal, gente. Cadê as câmeras, Pastor Geraldo? Cadê a Globo aqui? O Alexandre não está, né? Agora, aquele que há tantos anos, né, como foi comentado sobre ele, foi um exemplo de vida, de dedicação, conhecido pelos seus olhos de águia, né? Pastor Geraldo Pupim. Também tensão total, tá vendo os netos. Aí, cadê o pastor Antônio? André é o charme de Dourado e São Bernardo, tá vendo? É pra andar, é charmoso, tá vendo? Os sapatos fazendo sucesso. Isso é coisa boa, viu, gente? Muito bem, a sua alegria, também a sua tristeza, né? Aquele quando chega, você fica alegre e fica triste, né? Sou eu, gente, vem cá, Raquel. Sou eu, Tomé Lopes dos Santos, casado há 34 anos. Muito bem. Faz charme, que é para andar com seu tênis aí de estrela, All Star, gente. Opa! Tô emocionado, como o pastor falou do coração. Vou chamar aqui, deixa eu ver quem, para orar por nós. Você não vai escapar, viu? Mota, vem cá, Mota. Come here, please. Para orar pelos pais. Cadê? Já bateram foto, bem legal. Isso, Dona Vilani. Olha a Dona Vilani toda charmosa andando. Já bateu, irmãs? Foto? Isso. Vem cá, Mota. Senhor amado, mais uma vez, nos encontramos aqui em tua casa, Senhor. Nessa manhã, para agradecer por todos os pais que estão aqui, todos os pais que estão em casa, os que não puderam vir, que não vieram, inclusive também, Senhor, pelos pais que não conhecem a tua graça, o teu nome, seja com todos eles, Senhor. Abençoa também os filhos, as filhas, para que saibam dar valor aos seus pais, para que saibam ouvir seus ensinamentos e sempre andar no caminho justo do Senhor. Amém. Em tudo isso te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, todos os pais são bem-vindos. À noite continuaremos com a programação, tá bom? Venham de novo. Pode levar mais uma canequinha de presente, tá? Deus abençoe. Tá, que Deus abençoe. Encerrando a nossa programação nessa manhã, queremos agradecer a todos que estiveram conosco. Nosso muito obrigado pela sua presença. A todos os pais da nossa homenagem. Como o pastor disse, hoje às 19 horas nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, tragam os seus familiares, pais. E hoje à noite também teremos um culto de adoração ao Senhor e gratidão aos pais. Só lembrando os avisos, só alguns avisos rápidos, vamos aproveitar. Hoje à noite o culto às 19. Durante a semana, esta semana, nós teremos também o curso de CF inteiro na igreja. Se alguém tiver interesse de fazer, fala comigo. Essa semana inteira o pastor Mauro estará ministrando uma matéria aqui, tá bom?
Outra coisa, outra informação, no próximo domingo pela manhã, na escola dominical, na classe de jovens e adultos, nós continuaremos o nosso estudo, assim como nas demais classes dos seus respectivos estudos, mas eu quero convidar você, pais, mães, e aqueles que estarão participando, os jovens também, falando sobre a educação de filhos à luz da palavra de Deus. Então não perca, falando sobre a consciência dos filhos, tá? Próximo domingo pela manhã, a nossa escola dominical às 9h30, seja todos bem-vindos. Tá bom? Durante a semana, a programação normal. Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Os pastores estarão à porta para despedir. Ah,